João capítulo 21, nós vamos continuar a leitura aqui, já estamos caminhando para o final da nossa série de pregações no Evangelho de João, quase 3 anos aí, expondo o mesmo livro, versículo a versículo, em nossos cultos dominicais, né? Que coisa maravilhosa, né? João capítulo 21, se você achou, diga amém. Amém. Vamos ler então a partir do versículo 1, e diz assim: Depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros: Vou pescar. Os outros responderam: Nós também vamos com você. Foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao romper o dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus lhe perguntou: Filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? Eles responderam: Não. Então Jesus disse: Jogue a rede à direita do barco e vocês acharão. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque tinha tirado a roupa, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque estavam somente a uns 90 metros da margem. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com peixes por cima, e também havia pão. Jesus lhe disse: Tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia, com 153 grandes peixes. E mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse a eles: Venham comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar: Quem é você? Porque sabiam que era o Senhor. Jesus veio, pegou o pão e deu a eles, depois fez a mesma coisa com o peixe. E essa já era a 3ª vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Amém? Essa é a porção das Escrituras de hoje. Gostaria de orar mais uma vez com os irmãos. Feche os seus olhos. Pai, nós pedimos da Tua graça nessa manhã, para poder compreender, ó Pai, as verdades que estão aqui, ó Pai. Nos faça não somente ver, ó Pai, mas também discernir, ó Pai, a Tua vontade para nós. Que nós possamos, ó Pai, ser alimentados, ó Pai, com a Tua palavra, ser alimentados com a Tua presença, que as nossas vidas possam ser transformadas, ó Pai. Aquece o nosso coração nessa manhã, ó Pai. Ilumina o nosso entendimento. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Olha que interessante, nós estamos aqui após a ressurreição de Jesus. O texto vai indicar que é a 3ª vez que Jesus aparece aos discípulos. Nós sabemos aqui que João não está contando a aparição a Maria Madalena, as mulheres no túmulo, ele está contando quantas vezes Jesus apareceu propriamente aos apóstolos, né? E aqui nós temos 7 apóstolos que são apresentados aqui, 2 deles nós não sabemos quem é, mas depois da ressurreição de Jesus, depois daquele encontro naquela casa, onde Jesus havia ali entrado na casa e dado as evidências que realmente ele havia ressuscitado, os discípulos deixam a região de Jerusalém e eles vão ao norte, à região da Galileia, principalmente no mar de Tiberíades, muito conhecido deles, né? E o Pedro, ele tem essa atitude de ir pescar. Então o texto vai dizer no versículo 1 o seguinte, que no mar de Tiberíades foi que Jesus apareceu, ele se manifestou. Perceba bem, nós vamos fazer nós vamos olhar intencionalmente para o texto essa manhã, para perceber o desejo do nosso Senhor Jesus de se manifestar aos seus discípulos. Nós desejamos e buscamos conhecer a Deus, mas esse conhecimento de Deus, essa relação, essa intimidade com Deus, só é possível porque Jesus Cristo deseja primeiro se manifestar a nós. Jesus, inclusive nós vamos fazer isso em alguma das nossas pregações futuras, falar sobre o João, que é o evangelho dos encontros. Como que Jesus
planeja e prepara cada um dos encontros que estão relatados aqui nesse livro, nesse relato de João. Aqui, mais uma vez, Jesus prepara um lugar. Ele sabe o lugar onde ele quer encontrar com os discípulos, porque o lugar é relevante para aquilo que Jesus quer fazer, para aquilo que Jesus quer ensinar, para a verdade que ele quer imprimir no coração do discípulo. Então é por isso que, justamente nesse mar, nessas condições, Jesus ele deseja se manifestar aos seus discípulos. O versículo 2 continua dizendo: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, aquele que havia duvidado, Tomé, um dos gêmeos, Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, ou seja, João e Tiago, e mais 2 discípulos, a qual nós não sabemos o nome. Então, o Simão Pedro disse aos outros: eu vou pescar. Enquanto Jesus apareceu, e foi algo maravilhoso poder saber que ele ressuscitou, eu vou procurar fazer alguma coisa, eu não posso ficar parado. Eu preciso preencher o meu tempo com alguma coisa, e então eu vou trabalhar, eu vou pescar, porque o nosso Senhor Jesus já não está mais com a gente, ele ressuscitou. Mas o que vai ser de nós? O que será de nós? Nós precisamos ainda fazer alguma coisa. Quem sabe nos sustentar. Nós não sabemos quais serão os próximos passos. Nós sabemos que Jesus, de fato, nos envia como ele foi enviado pelo Pai, mas enquanto nós não sabemos onde, enquanto a gente não sabe que tempo é, eu vou preencher isso. Olha que só, perceba isso que Pedro está fazendo. Ele está preenchendo o tempo dele, buscando algumas coisas. Alguns comentaristas vão dizer que Pedro talvez regrediu no seu chamado. Ele foi chamado para ser apóstolo, para pregar o evangelho em Jerusalém, na Judéia e Samaria, até os confins da terra. No entanto, ele está regredindo do seu chamado. Eu não sei se é a maneira correta da gente interpretar o texto. A gente pode sim pensar e supor muitas coisas a respeito de Pedro e os discípulos, de que talvez eles estavam alegres porque Jesus havia ressuscitado, mas com aquela sensação, aquele sentimento de que, olha só, nós fomos infiéis a Jesus, nós abandonamos Jesus na cruz, nós abandonamos Jesus no sofrimento, e ele ressuscitou, ele foi fiel e nós não fomos fiéis. Ele cumpriu a sua palavra que haveria de ressuscitar, mas nós não cumprimos a nossa palavra, principalmente Pedro, que jurou dar a sua vida por causa de Jesus, mas havia negado Jesus. Está vendo? Talvez esse sentimento, essas coisas ainda estavam para ser trabalhadas no coração dos discípulos. E é por isso que muitas pessoas vão dizer que esse capítulo 21 é o capítulo onde Jesus e onde João vai tratar e vai relatar para nós como Jesus trabalha restauração no coração dos discípulos. Restauração por quê? Porque esses discípulos juraram a sua vida ao Mestre, mas na cruz, no sofrimento, eles abandonaram o Mestre. De fato, Jesus já ressuscitou, de fato, Jesus já apareceu aos discípulos já 2 vezes. A primeira vez o Tomé não estava, a segunda o Tomé estava, ou seja, 2 vezes Jesus já apareceu ali para eles, mas parece que eles precisavam de mais. Algumas coisas ainda precisavam ser trabalhadas no coração daqueles discípulos. E parece que Jesus planejou esse momento da pescaria para poder tratar isso. Então a gente vai tratar isso em 2 etapas. Hoje a gente começa essa regeneração, essa transformação no coração dos discípulos, e aí no próximo domingo a gente finaliza como que isso aconteceu de fato. Então estavam os 7 discípulos, não todos, mas principalmente Pedro estava aqui. Pedro, aquele que havia negado Jesus. A gente não leu isso na nossa exposição, mas alguns relatos do Evangelho, dos Evangelhos sinóticos, eles tratam de como Pedro trocou olhares com Jesus naqueles momentos que ele foi negando que de fato ele era discípulo de Jesus ou não. Então imagina no coração de Pedro isso, gente, a angústia de saber que Jesus se entregou por ele, mas ele foi infiel a Jesus. Essa que é a questão. Então, o Pedro pensou: eu vou pescar. Às vezes é isso, não é? Às vezes a gente está com a cabeça tão cheia de tantas coisas, pensando como que vai ser o nosso futuro, como que nós vamos obedecer a Deus, como que os planos de Deus vão se suceder na nossa vida, que às vezes é melhor não ficar pensando muito nisso. É melhor caçar alguma coisa para fazer, quem sabe aí uma pescaria. E eles foram pescar. O texto também nota aí, né? Ele diz que vai pescar. Os discípulos ainda respondem: nós também vamos com você. E eles foram entrando no barco, mas naquela noite não pegaram nada. O texto deixa claro também
a liderança de Pedro, né, sobre os discípulos, né, é aquela pessoa que mesmo não estando completa, não tendo toda a direção, é uma pessoa que vale a pena ser seguido, pelo menos na visão dos discípulos. É aquela pessoa que diz, eu vou pescar, e os discípulos falam, nós vamos com você. Nós não vamos ficar observando você pescando. O que vai ser? A gente sabe que o Pedro pode... Será que é um bom plano? A gente vai pagar para ver, né? A gente vai confiar também que o Pedro está pensando algo que talvez seja bom para todos nós. Então o texto deixa indicado que os discípulos, o restante dos discípulos segue Pedro nessa jornada, mas que a noite não foi muito boa. A noite não foi uma noite de prosperidade, de sucesso, né? É algo que era comum naquela época, viu, gente? As pessoas saíam para pescar à noite porque, provavelmente por causa da luz lunar, né? Os peixes subiam a superfície e ficava mais fácil você pescar. Então eles passavam a noite toda tentando pescar, mas acontecia que de vez em quando não dava bom, né? De vez em quando o negócio dava ruim. E imagine a frustração, né? Por exemplo, ontem à noite eu estava no lugar e eu estava morrendo de frio. E aí eu pensei assim, gente, eu devia ter trazido outra roupa, tipo assim, uma mais forte. E será que eu vou gripar amanhã? Agora imagina você num lago e pescando a noite toda. Percebe-se que Pedro estava, inclusive, sem proteção. O texto quase indica que Pedro estava uma semi-nudez aí, né? Estava somente com as roupas de baixo, né? Ele estava despido da sua roupa. Imagine você passar uma noite trabalhando e cada vez que você lança a rede, você puxa a rede e nada vem. Será que Deus está do seu lado? Porque não é isso que a gente faz? A gente não mede o nosso sucesso pela quantidade, né, pelas coisas, e a gente vai trabalhando e nada vem. Frustração. Será que eles estavam com fome? Será que eles estavam com frio? O que eles estavam pensando? Então esse é o cenário da pescaria, um cenário de frustração, um cenário de poxa vida, será que Deus está do nosso lado? Alguns dias atrás nós vivíamos os dias mais felizes da nossa vida, andando por toda a região de Israel com Jesus. Ele curava e nós estávamos ali para assistir e ver e nos alegrar. Ele ensinava algo e nós éramos os primeiros a saber o significado. Quando ele comia, nós comíamos com ele. Quando ele ia em uma região, nós estávamos com o mestre. Mas agora onde o mestre está? Talvez naquela pescaria, e o Pedro se lembrou da primeira vez, né, de uma das primeiras vezes que ele encontrou com Jesus, um dos primeiros encontros, de que Jesus encontrou com ele quando ele estava pescando. Talvez eles lembrem da tempestade, né, do mar que ficou revolto, mas aquele que a tempestade, os céus e a terra respondem respeito, estava com eles. Quantas memórias afetivas foram despertadas quando os discípulos pisaram no barco e quando eles começaram a navegar ali. Quantas coisas eles pensaram. E é esse o cenário daquela noite, né? Eles nada pegaram. Versículo 4 diz, ao romper do dia, ao amanhecer, ao romper do dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Talvez por causa da distância. A gente sabe que 90 metros de dia já é uma coisa que você fica tentando reconhecer quem é a pessoa que está ali, não é isso? Imagina no amanhecer do dia, ainda um pouco escuro, alguém está na praia, eles percebem que tem alguém, mas não sabem quem é. Então, eles não reconheceram Jesus. Mas Jesus pergunta para eles, mesmo que de longe, filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? Será que vocês têm aí alguma coisa para comer? Imagine os discípulos que ficaram pescando toda a noite e dizer, não, que foi a resposta dele, não, nós não temos nada. Se você pudesse enxergar melhor, você ia ver que os nossos barcos estão vazios, o nosso barco está vazio. Então Jesus disse, jogue a rede, semelhante ao milagre de Pedro, jogue a rede à direita do barco e vocês acharão. Prontamente eles fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aqui a gente não consegue explicar o milagre. A gente não sabe se o milagre os peixes estavam ali o tempo todo e Jesus, na sua soberania,
na sua onisciência, sabia onde os peixes estavam, ou se pelo comando de Jesus os peixes sobam para ser fisgado pelos discípulos. Nós não conseguimos explicar o milagre, mas nós sabemos que pela obediência dos discípulos, eles conseguem obter o resultado a qual Jesus indica que vai haver. Joguem à direita do barco e vocês vão achar os peixes. E eles fizeram, e pegaram tanto peixe que eles não conseguiam puxar. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixe. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque tinha retirado a roupa, e lançou-se ao mar. Aqui a gente percebe claramente, talvez, a diferença entre Pedro e João, não é isso? O João talvez é essa pessoa que está mais concentrada no que está acontecendo, e o Pedro é essa pessoa que está vivendo o momento, não é isso? Às vezes não é isso? Tem gente que é concentrada, discernindo, é aquela pessoa que é analítica. Meu Deus, está acontecendo alguma coisa aqui, será que... Eu já vi isso acontecer antes, eu já vi esse relato antes, eu já vi alguma... Não foi isso que Jesus fez? Ele também na pescaria, na pesca maravilhosa, a primeira, ele também não manda Pedro lançar a rede de um lado, e acontece justamente isso aqui. Então o João, que é o discípulo amado, ele começa a ligar os pontos, e ele começa a discernir as palavras com as atitudes exigidas pelas palavras, e ele chega a uma conclusão: é o Senhor, é Jesus que falou isso. E o Pedro ainda não havia pescado, ele ainda não havia entendido o que estava acontecendo, mas ao testemunho do seu irmão, ao testemunho do seu amigo, do seu companheiro, ele percebe que é Jesus, e agora, já sem pensar muita coisa, ele se lança ao mar. Ele se lança ao mar porque, se é Jesus, vale a pena o esforço de nadar 90 metros. Se é Jesus, vale a pena se jogar no... E ele não calcula. Ele não calcula, porque o texto vai dizer o seguinte, que parece que todos chegam junto. O barco com os 6 discípulos e Pedro nadando. Não é isso? O Pedro, ele fala assim, não, se é Jesus eu vou me lançar. E ele começa a nadar, não é isso? Porque se é o Senhor Jesus, e o João já percebeu isso, eu vou ser o primeiro a encontrar. Mas enquanto Pedro está nadando, os discípulos estão também vindo para a praia. E olha só, continua a leitura comigo. Versículo 8. Os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixinhos, porque estavam somente aos 90 metros da margem. Ao saltarem à terra, viram ali umas brasas com peixe por cima, e também havia pão. Interessante isso aqui. Por quê? Porque Jesus, gente, é engraçado, você olha para João capítulo 4, Jesus fez a mesma coisa com a mulher samaritana. Ele chega para a mulher samaritana e fala assim, você tem água? Mas Jesus não está falando de água, entendeu? Ele está falando de comunhão, de relacionamento, de adoração, da vontade do Pai. E aqui Jesus está falando com... Vocês têm peixe aí? Mas ele não é o peixe, é o que ele está pretendendo fazer, que é deixar claro para esses discípulos que ele quer a comunhão. Onde isso fica claro? No churrasco que já está pronto, o churrasco de peixe. Digamos aí, ó, quem nunca comeu churrasco de peixe? Eu nunca comi, mas está aí a oportunidade, ó, né? Então, Jesus já está com a churrasqueira acesa, as brasas estão lá, o peixe já está lá, ele está pedindo peixe, mas já tem peixe, entendeu? Então, Jesus não está pedindo porque ele tem necessidade, ele está pedindo para dar para a gente uma oportunidade de participar daquilo que ele está fazendo. Então, Jesus já tem a churrasqueira acesa, o peixe assando, ele já tem tudo que os discípulos precisam. Se os discípulos estavam com frio por causa de uma noite de trabalho, uma noite úmida, Jesus tem uma fogueira pronta para que eles possam se aquecer, um lugar de acolhimento, um lugar de segurança depois de uma noite difícil. Jesus tem um lugar seguro para os discípulos. Jesus tem o quê? Um café da manhã para eles. Se eles passaram a noite toda sem pescar, imagina a fome dos discípulos, o desgaste por isso. A gente estava comentando hoje no carro, eu e a Carla e algumas pessoas aqui da igreja, a gente tem um problema. Quando a gente fica sem comer, a gente começa a dar umas tremedeiras na gente, entendeu? Eu não sei se você tem esse problema, mas assim, se deu a hora do almoço e eu não almoço, eu começo a passar mal, né? Minha pressão vai começando a cair,
Então, você imagina você trabalhar a noite toda e com fome, com frio, o desespero, a angústia. Mas Jesus já tem um lugar para que eles possam se aquecer, um lugar para que eles possam comer, já está preparado. E Jesus já tem tudo pronto para que esses discípulos possam chegar e ficar à vontade, desfrutar, não da fogueira, não do peixe, mas da comunhão com Jesus. O que é isso? Porque a gente não é criado só para comer. A gente não é criado só para os nossos benefícios pessoais, né? A gente é criado para a relação. Como diz Gênesis, né? Para Deus e para o próximo. O Êxodo vai reverberar isso, que nós fomos criados para adorar a Deus e para amar o próximo. E aqui no encontro com Jesus nós temos essa possibilidade de adorar a Deus, já que o Senhor está ali, e de poder desfrutar dessa comunhão com o próximo. Mas Jesus prepara tudo para nós, para que a gente não venha se preocupar nem com a fogueira, nem com o calor, e nem com a comida. Jesus deseja realmente suprir todas essas coisas em nosso meio, para que a gente possa desfrutar da perfeita comunhão com quem Ele é. E assim a gente possa ter bom relacionamento com aquelas pessoas que estão com a gente. Percebe isso? A gente está falando de várias coisas aqui e não dá tempo da gente aplicar todas as coisas, mas a igreja é esse lugar de comunhão, de alimento, de relacionamento, de adoração, onde nós conseguimos nos encontrar com o nosso Senhor e ter todas as nossas necessidades supridas, para que não haja preocupação entre nós, para que nada roube o nosso foco de Jesus. Nossos olhares, nosso coração precisa estar focado no nosso Senhor. Os outros discípulos vieram no barquinho, eles estavam perto da margem, Jesus já tinha brasa, peixe e pão. Essa palavra brasa aqui, ela aparece uma segunda vez, na verdade, essa palavra brasa aqui, ela está aparecendo a segunda vez aqui. A primeira vez que ela aparece aqui em João é no momento onde Pedro estava no pátio, né, da casa do sumo sacerdote, e os soldados foram se aquecer em algumas brasas, em algumas fogueiras, uma fogueira que tinha ali, e o Pedro também se juntou aos soldados, e lá Pedro é reconhecido mais uma vez, e é questionado: você também não é discípulo de Jesus? Então imagine a imagem que Jesus está trazendo aqui para Pedro, de que junto à brasa, junto a uma fogueira, Pedro nega Jesus, mas agora Jesus prepara de novo uma fogueira, não para condenar Pedro, mas para oferecer para ele o quê? Redenção, perdão, comunhão. O mesmo lugar, os mesmos símbolos, a mesma memória afetiva com a fogueira foi colocada diante deles naquela manhã. E imagina o coração do Pedro, ele está borbulhando, que ele não sabe o que esperar. Mas ele consegue perceber que Jesus já havia preparado essa fogueira, os peixes e o pão. E o versículo 10 diz: Jesus lhe disse: tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. Pedro, ele tinha essa coisa, né, do vigor também, o texto está deixando isso aqui. Então, eles não estavam nem conseguindo arrastar, não é, aquela rede com muitos peixes, mas agora o Pedro entra e ele fala: não, eu mesmo vou trazer isso no meu próprio braço, né? E aí o Pedro já chegou nadando e aí volta para o barco, né? Da impulsividade do Pedro, né? E ele puxa os peixes e o texto diz o seguinte: a rede estava cheia, com 153 grandes peixes, e mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. O texto destaca a quantidade dos peixes, e isso aqui, gente, é uma coisa que no texto não está óbvio por que 150. No mundo antigo, nesse tempo aqui, no primeiro século, né, do cristianismo, acreditavam o seguinte, que havia uma totalidade de nações, de povos espalhados pelo mundo. E essa totalidade, ela era de 153 povos. Provavelmente, o autor do texto está tentando indicar o seguinte, que essa ideia de que, obedecendo à ordem de Jesus, para lançar as redes do Evangelho, nós conseguiríamos apanhar a totalidade de povos que existem no mundo. Nós sabemos que existem muito mais povos, muito mais línguas hoje, mas o texto foi escrito para pessoas em um contexto,
E quando se lia nesse contexto, pode ser, um indicativo de que as pessoas compreendiam isso, que estava falando de todos os tipos de peixe, seja de todos os povos, sejam de todos os tipos de peixes que haviam nesse lago, que haviam muitas espécies de peixes nesse lago, que compreendiam também essa totalidade de 153. A gente não consegue cravar, é isso que o texto está dizendo, mas a gente consegue obter esse significado. Jesus está apontando aqui, João está apontando aqui, que sob a direção e a ordem de Deus, se a igreja observar a direção e a ordem de Deus, nós iremos lançar a rede do Evangelho em todas as nações desse mundo, e nós iremos pescar ou colher pessoas salvas de todos os lugares. Amém? Glória a Deus por isso. Então, a rede não se rompeu. Jesus, versículo 12, diz, venham comer. Venham comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar quem é você, porque sabiam que era o Senhor. Jesus veio, pegou o pão, deu a eles, depois fez a mesma coisa com o peixe. E esta já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. O convite para Jesus é: venham comer. Venham participar desse momento. E comida para nós é isso, viu, gente? Se tem uma coisa que nós cristãos sabemos fazer, são almoços, jantares, churrasco, comer. A gente não pode banalizar o comer fixando os nossos olhos na comida. Porque se a gente fizer isso, a gente não está tendo diferença nenhuma com as pessoas desse mundo, que só veem uma forma de consumir. Comer para nós é oportunidade. Chamar alguém para sua casa para comunhão, porque é isso, não é? Não é? O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte, ele está falando que, ele está dizendo para os discípulos, eu estou convidando vocês à comunhão. Quando você convida alguém para sua casa, e você fala assim, vamos almoçar lá na minha casa, depois do culto de domingo? Glória a Deus. Não é isso, gente? Entendeu? Glória a Deus. O que você está dizendo? Você quer vir ter comunhão comigo? Eu quero abrir a porta da minha casa para que você possa ser não somente um colega, aquele que dá um oi assim de longe, mas eu quero que você tenha comunhão, eu quero que nós tenhamos relacionamento. Nós estendemos a destra do relacionamento muitas vezes através do encontro, que às vezes é isso, é um almoço. Vamos sair para tomar um café, vamos naquela padaria, vai ter um churrasco lá em casa. E a gente não está oferecendo comida, a gente não está ali por causa do churrasco, a gente está ali por causa da comunhão, do momento de conhecer quem é essa pessoa que vem na minha casa, quem é essa pessoa que eu vou na casa dela. Quem é esse? Tem nome, tem história, conta aí aquela história. Ontem nós estávamos num momento assim, e foi um momento de compartilhar aquelas coisas que foram ruins, mas que a gente já consegue contar sorrindo, porque já passou. Mas só é possível momentos como esse porque a gente prepara o quê? Alimento, comida. Então, quando Jesus diz para eles, venham comer, o que Jesus está dizendo é, venham ter comunhão comigo. Eles já sabem quem é Jesus. Jesus já se revelou a eles. Só é possível ter discernimento de quem Jesus é se Cristo desejar ser conhecido. E no convite para comer, Jesus está dizendo claramente, é explícito, eu quero ser conhecido por vocês. É o que Jesus está dizendo para nós nessa manhã. Eu quero ser conhecido por vocês, eu quero que vocês desejem conhecer, porque eu estou disposto a me revelar. Os discípulos não ousavam dizer que era Jesus, não vamos perguntar não, porque era isso que eles faziam. Os discípulos perguntavam coisas óbvias, não era isso? Mas agora as coisas já estão claras. E eu não vou mais perguntar, porque eu sei que eu não tenho mais dúvida. É o Senhor. É o Senhor ressurreto que está aqui nessa praia. É o Senhor ressurreto que já preparou peixe, pão, fogueira, já está tudo preparado. É o Senhor. É esse mesmo Senhor que sabe onde os peixes estão, ou os peixes obedecem à sua ordem, assim como nós obedecemos. É o Senhor soberano que está aqui. É Jesus. É o nosso Salvador, é o Messias. E esse Messias não está aqui oferecendo comunhão à toa, ele está trazendo restauração. Não está nos tratando segundo os nossos pecados, porque Jesus não está preparando esse momento para apontar para cada um dos seus discípulos, por que vocês me abandonaram na minha crucificação? Jesus não está aqui para isso.
Jesus não estava aqui para dizer para Pedro o seguinte: Pedro, olha só, você falou que está comigo, hein? Você não, Jesus não está aqui para condenar ninguém. Jesus está aqui para dizer o seguinte: pela minha ressurreição, nós temos nova vida. Vocês podem ter comunhão comigo e com meu Pai. Pela ressurreição, nós podemos estar juntos. Pela ressurreição, vocês podem ter tudo o que vocês precisam. E a promessa de Jesus para nós, que nós temos tudo o que nós precisamos. Tudo o que nós precisamos, inclusive comida. Essa é a mensagem de Jesus para nós nessa manhã. De que às vezes a gente fica trabalhando e se esforçando com vontade. E às vezes a vida vai ser frustrante mesmo. Os resultados não vão ser os melhores. Mas se você tem Cristo, Cristo irá cuidar de você para que você possa ter o suficiente para estar diante dele e em comunhão uns com os outros. Você percebe isso? A gente poderia pensar em algumas formas de compreender melhor esse texto. Primeiro, a gente precisa lembrar que nós devemos confiar nas palavras de Deus. Confiança na palavra de Deus é uma prática cristã que a gente deve exercitar, e não é fácil. Nós devemos crer que a palavra de Deus está expressa nas Escrituras, que as Escrituras têm tudo o que é suficiente para guiar o homem à verdade, à justiça, à boa vida no reino de Deus. Tudo que é suficiente para nós, meus irmãos, está expresso nas Escrituras. Tudo que nós precisamos em relação à nossa fé, em relação à comunhão com Deus, está nas Escrituras. Toda a missão que nos é dada, todo o ministério, todo o dom que é para ser usado, todo o sonho que Deus colocou dentro de você para você servi-lo, tudo isso, tudo que você precisa, você consegue encontrar na palavra de Deus, certo? Na palavra de Deus. Qual que é o desafio nosso? Confiar. Confiar, falar assim: se essa é a vontade de Deus para mim, Deus deseja isso, Deus quer isso para mim, então eu preciso me lançar, eu preciso obedecer. As adversidades, elas vão dizer o seguinte: nós trabalhamos a noite toda, nós somos pescadores, não são pessoas inocentes, são pessoas qualificadas para pescar. E alguém fala assim, parece quase uma coisa aleatória, lança a rede ali. Baseado em quê? Um homem moderno pergunta, me dá o fundamento científico para isso. Mas andar com Cristo é caminhar pela fé. Caminhar com Cristo é caminhar pela fé. Se nós compreendemos pela palavra de Deus que a vontade de Deus está expressa de nós, detalhe, seja em relação à família, seja em relação à criação de filhos, seja a boa convivência com os nossos amigos, seja como nós nos comportamos na sociedade, seja como nós nos comportamos diante das autoridades, seja o que for. A palavra de Deus, ela vai tocando em todos esses aspectos da vida e deixando claro a nossa responsabilidade cristã, de como nós devemos nos submeter a essa palavra de Deus. Então, se eu leio no Sermão do Monte, se alguém te ferir um lado da face e dá o outro, o que nós devemos fazer? Dá o outro. Não é ficar tentando arranjar desculpa, é obediência. Entendeu? Não é tipo assim, onde que eu vou lançar minha... Não, à direita, mas não um pouquinho mais para frente, não. Não, é à direita, você escutou muito bem. Se ela fala para você orar pelo seu inimigo, o que você vai fazer? Orar pelo seu inimigo. Se ela fala para você perdoar 70 vezes 70, o que você vai fazer? 70 vezes 7, o que você vai fazer? Perdoar. É isso que nós vamos fazer. Então, a palavra de Deus, ela é muito objetiva quanto àquilo que Deus espera de nós. Então, nós precisamos confiar que essa palavra é boa para nós. E confiar nessa palavra, às vezes, vai ser realmente esse passo de fé. Lançar a rede depois de já ter tentado várias e várias vezes. Mas agora você não está lançando a rede por conta própria. É Deus que te ordena. É Jesus que te ordena. Está vendo? Então, assim como os discípulos, a gente pode estar se sentindo frustrado. Mas a gente precisa confiar que, obedecendo a palavra de Deus, nós vamos alcançar os resultados que Deus tem para nós, não necessariamente aquele a qual nós planejamos. E sempre é assim nas Escrituras. Sempre que Deus faz algo para nós, é maior, daquilo que a gente esperava.
né? A gente deve aprender a confiar nessa direção, seguindo suas instruções, buscando a sua vontade. Tá bom? A outra coisa que nós aprendemos nesse texto é a consciência da revelação de Jesus. Certo? Nós precisamos buscar o discernimento que João teve naquele momento, que é olhar para Jesus, mesmo que de longe, mesmo que ofuscado pela noite, olhar para Jesus e buscar compreender, buscar desenvolver essa consciência de que Jesus realmente ressuscitou. A gente às vezes fala isso domingo após domingo, mas vez ou outra nós estamos nos pegando em dúvidas. E é bom que a gente exercite a nossa consciência de que Jesus verdadeiramente ressuscitou dentre os mortos. De que verdadeiramente nós entregamos a nossa vida a Ele, nós confiamos nisso. Então a gente precisa desenvolver essa consciência. Assim como o discípulo amado, João, reconheceu Jesus à margem do mar, devemos desenvolver uma sensibilidade espiritual para reconhecer a presença e obra de Jesus na nossa vida cotidiana. Sensibilidade espiritual, no clássico do que é o Evangelho, do que é a vida cristã, só é possível através de algumas coisas muito básicas, tá bom? Oração, leitura da palavra, comunhão com os irmãos. Tá vendo? Como que nós vamos discernir presença de Deus? E eu não estou necessariamente falando que você vai chegar aqui e vai nua. Eu acho que Jesus está aqui do meu lado direito, não é isso. É a consciência de que Jesus está aqui. É a consciência de que, de fato, essa obra que está sendo revelada, cantada, todos os cultos, é a verdade do Evangelho. E o discernimento aqui é você perceber a verdade e amar a verdade. É você olhar e cantar que realmente os reinos se prostram diante de Jesus e você se prostrar diante de Jesus. Nem que seja no seu coração. Você desejar isso. Venha teu reino e no seu coração desejar fervorosamente, calorosamente pelo reino de Deus. É essa percepção que nós buscamos. A percepção que nós não estamos aqui só fazendo religião. Nós não estamos aqui só compartilhando informação. Porque aqui na pregação, às vezes a gente vai soltando algumas informações. Mas a gente não quer informação. A gente quer revelação. A gente quer uma palavra viva de Deus, que penetre no nosso coração e traga transformação, traga mudança. Faça com que a gente se aqueça de afetos por Deus, verdadeiros afetos. Transformação, de dentro para fora. É isso. Amar Jesus de verdade é o que nós precisamos. Perceber Jesus de verdade com o nosso coração, com a nossa mente. É isso que nós precisamos. Às vezes eu converso com algumas pessoas, às vezes no contexto familiar, pessoas informando família, ou sei lá, alguém procurando mudança, e um conselho que eu dou para as pessoas é sempre o mesmo. Se as pessoas que nós convivemos amarem Jesus de verdade, então metade dos nossos problemas, ou talvez até mais, eles simplesmente vão ser combatidos pelo próprio amor que a pessoa tem por Jesus. Você tem alguém que mente aqui? Se essa pessoa amar mais Jesus, automaticamente ela vai abandonar esse pecado. Uma pessoa que rouba, uma pessoa que é violenta, você tem um mau marido, uma mãe que não é boa, um filho. O que traz transformação nas pessoas é a conversão verdadeira. E a conversão verdadeira vai fazer com que nós busquemos mais amor, busquemos amar a Jesus mais. Isso vai acender a nossa espiritualidade. Às vezes a gente busca avivamento, como diz, né? A tampa da panela de pressão estourando, né? Aquela coisa maluca e tal. Avivamento genuíno vai ser quando a gente amar mais a Deus. Amar a Deus de verdade. Amar Jesus. Eu não vou ler Bíblia por obrigação. Eu vou ler Bíblia porque eu quero encontrar Jesus. Eu não vou orar porque eu tenho que orar, não. Eu vou orar porque eu quero me relacionar, ter comunhão com Deus. A lei não será mais um peso para nós. Não, meu Deus. A lei me obriga a fazer uma coisa que eu não quero. Não, você vai passar a amar a lei. E quando você passar a amar a lei, você já vai ver que a lei vai... Peraí, rapidão. O Evangelho, o amor de Deus, a graça de Deus. Eu não estou fazendo isso aqui porque alguém me obriga. Estou fazendo isso aqui porque faz parte da nova natureza regenerada. Faz parte da comunhão que eu tenho com Cristo.
Você percebe bem? Então a gente precisa desenvolver a consciência de que Cristo está aqui, de que o Espírito habita dentro de você, de que a obra de Deus é verdadeira, é real. Meus irmãos, porque se não é real, se a presença de Deus ela é só um mito entre nós, então não vale a pena. Você não vai fazer, sei lá, o que passa domingo de manhã na televisão? Vai ficar assistindo televisão. Mas se Cristo é real, vale a pena a nossa devoção. Se a ressurreição foi verdadeira, vale a pena a entrega. É isso que nós chamamos de discernimento, de conhecer essa revelação. A gente precisa compreender também a graça de Jesus, nos oferecendo sempre comunhão. O alimento que muitas vezes é retratado nas Escrituras, sempre é retratado como essa oportunidade de comunhão. A graça de Jesus é manifestada na comunhão e restauração dos discípulos. Ele diz, vinde e comei, representa a disposição de Jesus em nos receber, perdoar e restaurar. Hoje nós vamos ceiar e o convite para a ceia é um convite muito semelhante a esse aqui. Vinde e comei. Um convite muito semelhante àquele que o salmista sempre fez. Vinde, subamos ao Monte Santo do Senhor. Vinde. Quando a gente olha para o Antigo Testamento e a gente repara, por exemplo, as cerimônias, né, das ofertas, dos dízimos, aquelas cerimônias que aconteciam, normalmente acontecia uma coisa, né, a gente fala isso no nosso discipulado de novos membros, que um dos dízimos, né, que eram para ser celebrados no Antigo Testamento, está relatado lá em Deuteronômio, o que a pessoa tinha que fazer? Tinha gente que morava ao norte de Israel, essa pessoa ela podia vender ali o novilho dela, os cereais, trazer o dinheiro, comprar de novo o que ela vendeu perto de Jerusalém. As pessoas em Jerusalém deviam vir das suas tribos com seu gado, com seu cereal, com os vinhos, com aquilo que ela produziu. E aí ela dava o quê? O dízimo. O que era dar o dízimo? Entregava para o sacerdote, e o sacerdote fazia o quê? Um grande churrasco e uma festa, com tudo que a pessoa havia trazido dos seus anos de trabalho. E aí se celebrava, durante um dia, esse momento festivo de que Deus recebeu as nossas ofertas. Nós fomos perdoados. Nós fomos aceitos na comunhão com Deus. Há motivo para celebrar, há motivo para festejar, há motivo para comer, há motivo para beber, há motivo para descer a Jerusalém. Porque qual é o motivo? Deus nos aceitou na sua comunhão. Deus nos aceitou na sua comunhão. Aqui nós lembramos de que, de fato, Deus nos aceita na sua comunhão. Em Cristo Jesus nós percebemos não a condenação dos nossos pecados nas nossas próprias vidas. Os nossos pecados já foram condenados, já foram pagos no sacrifício de Jesus. Só nos resta a reverência, o coração grato, o arrependimento, a fé, a comunhão, a alegria, a certeza do perdão, a certeza da salvação. É desse evangelho que nós estamos falando. É o evangelho que Cristo está convidando, não somente os discípulos aqui nessa manhã, mas todos nós. Vinde e comei. Vinde à comunhão. Que a gente possa ter isso em mente. Que Deus está disposto a oferecer essa graça da sua presença. Que Deus está disposto a oferecer essa graça da sua palavra, da sua revelação. E não importa em que momento da sua vida você está, Deus está oferecendo hoje para você comunhão. Confie nisso. Confie nisso. A gente precisa permanecer fiel a essa palavra, fiel àquilo que Jesus tem para nós. Jesus ama tanto os seus discípulos que ele não deixa nada encoberto. Ele apareceu uma vez, uma segunda e uma terceira, e quantas foram necessárias para que eles pudessem ter convicção. E hoje, pela presença do Espírito em nós, nós podemos ter essa convicção, a mesma convicção dos discípulos. Nós não vamos olhar Jesus com os nossos olhos naturais, mas com os olhos da fé nós percebemos que de fato a obra desse Jesus é verdadeira, a presença desse Jesus é verdadeira. Amém? Vamos ficar de pé para a gente poder ceiar.